Dia dos Namorados, 1929. James Clark estava ficando impaciente. O chefe nunca havia chegado tão tarde. Os 5 homens estavam vestindo suas melhores roupas, vagando num armazém abandonado. Perto deles, o mecânico John May estava limpando suas ferramentas. 4 outros além dele tinham chegado: o contador Adam Heyer, Reinhard Schwimmer e os 2 irmãos Gusenberg. Os gangsters olharam atentamente enquanto a porta se abria com um guincho. O homem à porta não era o chefe deles. Foi Albert Wenshank. Ele perguntou onde Moran estava. Clark suspirou. Ia ser um longo dia. Momentos depois, as portas se abrem. 2 policiais abriram a porta com espingardas nas mãos e gritaram com os homens, dizendo-lhes para se encostarem na parede. Confuso, Clark e seus associados aceitaram. Clark olhou para cima de seu ombro, esperando que os 2 policiais os revistassem. Ao invés disso, ele viu que os policiais se juntaram a outros 2 homens com roupas civis, com armas Tommy. Eles pareciam estranhamente familiares. Sem hesitação, os homens abriram fogo. Clark ainda estava consciente quando caiu no chão. 1 segundo depois, seu mundo foi silenciado por uma descarga de espingarda. Os atiradores partiram tão rápido quanto chegaram, atrás de um cheiro de pólvora e 7 homens mortos. Depois de sobreviver a um tiroteio e uma breve sentença de prisão em 1925, Johnny Torrio cansou-se da vida na máfia. Embora seus subornos garantissem que sua estadia na prisão fosse confortável, ele foi perseguido pela memória de Bugs Moran, membro de uma gangue do norte, apontando uma arma para sua cabeça enquanto ele sangrava no pavimento. Uma vez solto da prisão, ele anunciou seus planos de se aposentar. Suas palavras exatas, alegadamente, foram: "Ele é todo seu, Al. Eu estou fora. A Europa é para mim." No final de 1925, Torrio deixou a América para sua casa na Itália, deixando o controle completo da equipe de Chicago para Al Capone, seu protegido de 26 anos de idade. Capone tinha aprendido muito sobre estratégia com Torrio, mas ele era inegavelmente mais impiedoso. Sabia que a quadrilha do lado norte ainda o culpava pelo assassinato do Sr. Dean O'Banion, e ele tinha suas próprias contas para se ajustar ao atentado contra sua vida em janeiro. Tanto ele quanto o líder da gangue do lado norte, Jaime Wise, estavam ansiosos por vingança. A ascensão de Capone começou um dos períodos mais violentos da história de Chicago. Assassinatos de gangues pontilharam as primeiras páginas de 1926 a 1929, todos eles especulando sobre qual gangue estava envolvida nos assassinatos de outras gangues. A guerra de gangues começou com um ataque dramático ao quartel-general do Al Capone no Hotel Hilton, em Cícero, ordenado por Wise. Al foi arrastado para as janelas da frente e uma comitiva abriu fogo no prédio. Provavelmente, eles esvaziaram 1000 balas para a frente do hotel antes de acelerar. Por incrível que pareça, Al Capone saiu ileso deste ataque. Enquanto havia uma paz frágil com a União Siciliana, a fraternidade italo-americana a qual muitos dos bandidos de Capone pertenciam, Al lançou um contra-ataque decisivo na quadrilha do lado norte. Em 11 de outubro de 1926, Jaime Wise estava voltando de uma audiência na State Street com seu advogado e guarda-costas. Um par de pistoleiros saíram das sombras e atiraram no grupo. Jaime Wise morreu na hora. Com o Wise morto, Bugs Moran tornou-se o único líder da gangue do lado norte. Ele era um homem muito mais cauteloso do que Wise e, portanto, mais difícil para Capone de capturar com a guarda baixa. Capone, enquanto isso, tomou medidas drásticas para garantir sua própria segurança. Seu carro foi equipado com chapa de aço e vidro à prova de balas, protegendo-o dos tiros que quase o mataram enquanto trabalhava para Torrio. Após o primeiro ataque, o Hotel Hawthorne tornou-se sua fortaleza habitual. Cada entrada era vigiada.
Capone contratou um chefe particular para se proteger de envenenamento, e até mesmo a parte de trás de sua cadeira era à prova de balas. Onde quer que fosse, ele era ladeado por 8 guarda-costas, referidos em seu perfil de Nova York como uma fortaleza de carne de parede dupla. Capone tomou todas as precauções para estar a salvo do tipo de ataque que matou seu irmão Frank 2 anos antes. Isto veio com uma obsessão crescente de controlar sua imagem pública. A partir de 1927, Capone realizou regularmente conferências de imprensa para assegurar aos cidadãos de Chicago que ele não tinha nada a ver com a violência das gangues. A combinação de sua simpatia externa e sua inclinação para distribuir folhetos aos cidadãos de forma aleatória funcionou surpreendentemente bem. No mundo do crime, o controle não era tão sustentável. Outros chefes mafiosos americanos, de Nova York a Atlantic City, haviam passado anos fazendo lucros na sombra e viam a máquina obcecada pela publicidade de Capone como um perigo para o manto de sigilo que protegia seus interesses comerciais. Na primavera de 1927, Capone perdeu seu primeiro grande aliado. Naquela época, Frank Yale, um dos mentores de Capone e um frequente pistoleiro de aluguel, era o principal fornecedor de uísque de Capone. Yale importava álcool no porto de Nova York e o enviava para o oeste em Chicago. Os contadores de Capone notaram um detalhe estranho nos embarques recentes. Um número alarmante de seus caminhões de uísque havia sido sequestrado quando saíram do Brooklyn. Capone suspeitou que estava sendo traído. Então, ele enviou um amigo de confiança, James D'Amato, para espionar o último carregamento que havia deixado em Nova York. O corpo de D'Amato foi encontrado em julho de 1927, com vários buracos de bala em seu crânio. As fontes variam quanto a se ele foi capaz de chamar Capone mais cedo e informá-lo sobre a traição de Yale. De qualquer forma, o segredo foi revelado. Capone, presumivelmente na tentativa de reparar a relação com seu amigo e ex-empregador, convidou Frank Yale a Chicago para assistir ao boxe, especificamente a desforra entre o campeão de pesos pesados, Gene Tunney, e o ex-campeão Jack Dempsey. Yale aceitou o convite de Capone, juntando-se a ele em 22 de setembro de 1927 para assistir à luta. Não se sabe se Capone culpou Yale por sequestrar seu uísque ou se ele tentou fazer reparações, mas ambas as partes saíram da luta com seu relacionamento profissional e pessoal fraturado. 10 meses depois, em 1º de julho de 1928, o telefone tocou no Sunrise Club de Frank Yale, em Nova York. Um assistente chamou Yale. A chamada era para ele e foi pessoal. O homem do outro lado da linha disse que era médico. A esposa de Frank, Lucy, tinha ficado doente. Ela precisava chegar em casa imediatamente. Yale entrou imediatamente no carro e dirigiu para casa. Enquanto dirigia pelas ruas de Nova York, um sedã preto parou atrás dele e abriu fogo. O carro de Frank Yale era à prova de balas, mas os vidros não eram. A janela traseira foi quebrada com o primeiro tiro, alertando Yale para o perigo iminente. Ele acelerou, tentando escapar de seus assaltantes. O veículo perseguidor se aproximou do carro de Yale e soltou um segundo tiro através dos vidros laterais. Frank Yale foi baleado na cabeça por um tiro de caçadeira em metralhadora do veículo perseguidor. Seu carro ficou fora de controle e bateu em um prédio. Com 35 anos de idade, Frank Yale morreu. A mensagem era clara: não traia a equipe de Chicago. Os parceiros de Yale na máfia de Nova York estavam furiosos com a audácia do tiroteio, mas não tinham provas para culpar Capone, apenas rumores. Como sempre, Al Capone não deu nenhuma indicação de que estava envolvido no assassinato de Yale. Até onde sabemos, a maior preocupação de Al era comprar uma segunda casa para sua esposa. Ele havia anunciado no início de 1928 que queria se mudar para Miami
e passar os meses de inverno na ensolarada Flórida. A imprensa espalhou esta história em cada coluna de fofocas, criando pânico entre os cidadãos mais ricos de Miami. Nenhum deles queria se tornar vizinho de um gangster. Capone viajou para Miami para convencer o prefeito de que ele era um simples homem de negócios que queria comprar uma casa de férias para sua família. De alguma forma, o prefeito foi convencido pelo comportamento encantador de Capone e permitiu que ele comprasse uma casa na Ilha Palm, no nome de sua esposa May. Esta estratégia foi uma das principais precauções de Capone contra a perseguição. Ele nunca colocou seu nome em nenhum documento oficial. Até mesmo sua casa em Chicago estava em nome de sua mãe. Em Miami, eles poderiam passar o inverno de 1928 em paz e tranquilidade, longe dos negócios estressantes de Chicago. May Capone adorou a ideia, pois ela tinha espaço para cuidar de seu filho doente e não teria que lidar com a mãe prepotente de Al, com a qual ela supostamente não se dava bem. Mas Capone tinha outra razão para tirar férias longas de sua cidade natal, uma que só se tornaria aparente em fevereiro de 1929. Segundo ato: a morte. Fevereiro de 1929. George Insetos Moran estava pendurado por um fio na guerra de gangues de Chicago. Ele era um homem mais cauteloso do que seu antecessor Jaime Wise, que havia sobrevivido por uma larga margem aos 2 chefes anteriores da quadrilha do lado norte. Neste ponto, seu rancor contra Capone era pessoal. Além dos assassinatos pelos quais Moran culpou Capone, Moran ficou publicamente enojado com a vontade de Al de se envolver no comércio sexual, algo ao qual, como católico, ele se opôs com veemência. Mas, mesmo acreditando que tinha maior autoridade moral, Moran sabia que estava perdendo esta luta. Após a morte de Wise em 1926, ele sabia que Capone tinha pintado um alvo em suas costas. A sede de Moran estava sob constante vigilância dos homens de Capone, e ele estava perdendo território rapidamente. Em 14 de fevereiro de 1929, 7 membros do bando Northside se reuniram na 2212 North Clark Street, incluindo Albert Kachelek, o segundo em comando de Moran, que também se chamava James Clark. Organizada em segredo, foi uma reunião estratégica para planejar os próximos movimentos da gangue do lado norte contra Capone. Rumores insistiam que eles estavam se reunindo para fazer um carregamento de uísque pirata, mas isso era improvável, dadas as roupas masculinas e os altos escalões do grupo. Por volta das 10h30 da manhã, 4 homens, 2 em uniformes da polícia, invadiram a garagem e ordenaram aos Northsiders que se colocassem contra a parede. Pensando que era uma incursão, os gangsters levantaram as mãos e ficaram pacientemente de pé, esperando para serem revistados. Mas então os homens abriram fogo sobre Tommy Guns com suas espingardas de caça, matando os 7 homens. Quando a polícia real apareceu, os pistoleiros já tinham ido embora. De todas as vítimas do tiroteio, apenas uma ainda estava viva. Um bandido chamado Frank Gusenberg. Ele tinha levado 14 balas. Quando perguntado quem atirou nele, Frank Gusenberg disse: Ninguém atirou em mim. Então, ele foi levado para o hospital, onde morreu 3 horas depois. Embora nenhum dos assassinos tenha sido identificado, acredita-se que esse tiroteio foi uma tentativa, provavelmente por Capone, de matar Bugs Moran. Moran era para estar nesta reunião, mas ele saiu tarde do seu quarto de hotel. Os pistoleiros, vendo um homem de aparência semelhante entrar no prédio, assumiram que Moran tinha chegado a tempo e seguiram em frente com o plano. Este evento foi intensamente coberto pela imprensa, que girava muito em torno do mistério e da brutalidade do massacre. Eles colocavam imagens dos restos mortais em todos os jornais locais e nacionais. O tiroteio foi subsequentemente chamado de o Massacre do Dia dos Namorados. O mistério em torno do massacre do Dia dos Namorados continua por resolver.
Alguns afirmam que Capone nem mesmo ordenou o golpe, que era um terceiro desconhecido com rancor de mora. Mas mesmo que Capone não tivesse ordenado o golpe, o efeito sobre sua reputação foi imediato. A brutalidade deste assassinato tornou a opinião pública mais aguda, manchando definitivamente sua reputação. O tiroteio que virou o mundo contra ele. Capone foi intimado a comparecer perante um grande júri e testemunhar a conexão com os assassinatos. Ele enviou uma mensagem da Flórida, dizendo que se sentia mal e que não podia ir à corte. Este movimento pouco fez para evitar suspeitas. Quando Capone voltou para Chicago, descobriu que seu número de inimigos havia se multiplicado. O massacre, além do assassinato de Frank Yale, levou a União Siciliana a colocar uma recompensa de $50 mil na cabeça de Capone. 2 homens que expressaram o desejo de capturá-lo foram John Scalise e Alberto Anselmi, 2 gangsters sicilianos que haviam matado Jim O'Banion por Capone 5 anos antes. Eles não tinham problemas pessoais com Capone, mas sua ganância pela recompensa ofuscou sua lealdade. Eles nunca iriam receber esta recompensa. Na manhã de 8 de maio de 1929, 3 corpos foram encontrados em uma estrada solitária em Indiana. Eles tinham sido horrivelmente desfigurados, cada um com a cabeça afundada e cheia de buracos de bala. Mais tarde, eles foram identificados como Scalise, Anselmi e Joseph Hoptoad Junta, o recém-eleito presidente da União Siciliana. Rumores persistem sobre como eles morreram. O mais famoso é que Al Capone os convidou para jantar antes de espancá-los até a morte com um taco de beisebol. Embora o trauma por força bruta estivesse certamente envolvido, a ideia de que Capone o fez ele mesmo parecia equivocada, pois seus lacaios estavam mais propensos a fazer o trabalho sujo. Naquele momento, Capone tinha mais inimigos do que amigos no submundo do crime. Ele não podia olhar pela janela sem temer que alguém tentasse atirar nele através dela. Para escapar do perigo, Capone usou Johnny Torrio como um exemplo. Em 16 de maio de 1929, no caminho de volta para Chicago de uma viagem de negócios, ele fez um desvio através da Pensilvânia, onde pagou a um par de policiais $10 mil cada um para prendê-lo e ao seu guarda-costas Frank Hill por carregar armas escondidas. Após um surpreendente e estressante processo legal e um breve período na inóspita prisão Holmesburg, Al Capone e Frank Hill acabaram condenados a 1 ano na penitenciária estadual da Filadélfia Oriental. Esta escolha de prisão foi deliberada. Capone lembrou como Torrio havia usado sua grande influência para transformar uma estadia de 6 meses em um período confortável e seguro de isolamento. Então ele havia escolhido para si mesmo uma prisão, onde poderia receber uma pequena sentença e esperar confortavelmente pela tempestade. Ele entrou em contato com sua esposa Mai e mandou trazer seu próprio colchão, roupa de cama e rádio para sua cela, transformando-o de uma prisão para algo mais parecido com um hotel. Quando Capone escutava os programas de rádio, se assegurava de aumentar o volume para que os prisioneiros nas celas adjacentes pudessem ouvir também. Capone e Hill se tornaram populares entre os prisioneiros, que queriam ganhar o favor dos grandes líderes de Chicago. Os tenentes e esposa de Capone o visitavam com frequência. E se ele precisasse fazer negócios, telefonava para o escritório do diretor. Enquanto isso, Johnny Torrio saiu da aposentadoria brevemente para liderar a equipe de Chicago no lugar de Capone, tendo retornado aos Estados Unidos no início daquele ano para escapar da ascensão do fascismo na Itália. Tudo se encaixava perfeitamente para que Al pudesse ter umas férias em perfeita segurança dos seus inimigos. Terceiro ato. E impostos. Mas Capone não deveria ter ficado olhando apenas para os pagamentos das gangues. A dramática atenção do público e o nojo do massacre do Dia dos Namorados também atraíram a atenção do governo dos Estados Unidos.
o que encorajou vários departamentos a intensificarem seus esforços para prender Capone de vez. Os agentes da proibição tentaram interromper as operações comerciais de Capone nos anos 1920. Mas não importava quantas destilarias eles destruíam, eles não podiam culpar Capone por nenhuma das violações da proibição. A falta de uma trilha documentada entre Capone e todos os negócios que possuía tornou impossível a construção de um caso contra ele. Capone foi simplesmente muito cuidadoso. Ou, pelo menos, Al era. Havia outro Capone que não era tão cuidadoso. O irmão mais velho de Al, Ralph. O agente Frank J. Wilson, da Receita Federal, acreditava que havia provas suficientes para enviar Ralph Capone para a cadeia por não pagar impostos. Wilson alegou que Ralph não pagava 1 centavo de impostos há 5 anos e ainda assim continuou a se gabar da riqueza, um anel de diamantes que ele usava, carros caros que dirigia e as frequentes festas luxuosas que ele fazia para seus amigos. Embora Al também fosse culpado de muitas das despesas extravagantes, ele sempre pagou impostos de propriedade e impostos domésticos e não tinha nenhuma ligação direta com a organização, nem mesmo contas bancárias para registrar. Ralph, por outro lado, tinha várias contas bancárias em seu nome. Ralph foi indiciado em outubro de 1929 e foi acusado de $5.000 em impostos federais não pagos, o equivalente a mais de $74.000 hoje. Ralph se recusou a pagar, dizendo ao IRS que não tinha renda e, portanto, não devia nenhum imposto. Para piorar a situação, ele alegou estar falido e que não poderia pagar os $5.000 mesmo que quisesse pagar. Ralph Capone foi rapidamente auditado, revelando mais de $25.000 em uma de suas contas bancárias pessoais. Mais tarde, ele foi acusado de tentar defraudar o governo dos Estados Unidos. Isto deu ao FBI a segurança necessária para autorizar escutas telefônicas em todos os telefones da família Capone. O homem que fez este pedido foi Elliot Ness, chefe de uma unidade de agentes de proibição conhecida como os Intocáveis, nomeada por sua recusa em aceitar subornos. Ness era quase tão hábil em publicidade quanto Al Capone era em agir na frente da imprensa como um cruzado anticorrupção em Chicago. Mas seu trabalho teve pouco a ver com as acusações contra o irmão mais velho de Capone. O julgamento de Ralph Capone foi marcado para maio de 1930, 2 meses após Al ter sido libertado da prisão. E ainda assim, quando o governo se aproximou do irmão mais velho de Capone, os maiores inimigos de Al eram um grupo de homens que nenhum deles conhecia. Eram conhecidos como os 6 Rastejantes. Os 6 Rastejantes eram um grupo de indivíduos ricos de Chicago que ficaram fartos do controle de Capone sobre a cidade. Usando seus abundantes recursos financeiros, eles têm apoiado indivíduos anti-Capone desde o final da década de 1920, o que incluiu dar apoio financeiro e legal à investigação em andamento do FBI. Nenhuma de suas identidades foram reveladas. Em seu muito discutido e exagerado relato de sua batalha contra Capone, Elliot Ness escreveu: "Estes 6 homens jogaram com suas vidas, desarmados, para conseguir o que 3.000 policiais e 300 agentes proibicionistas haviam falhado miseravelmente em conseguir. A liquidação de um grupo criminoso que pagou em dólares aos gananciosos e matou os incorruptíveis." De qualquer forma, quando suas férias na penitenciária estadual do leste terminaram, ele se sentiu mais do que pronto para enfrentar os desafios que Chicago tinha reservado para ele. Em 17 de março de 1930, dia de São Patrício, centenas de repórteres da Filadélfia se reuniram fora da penitenciária do estado do leste para assistir à saída do famigerado Scarface. Para surpresa deles, o diretor saiu da prisão sozinho. A pedido de Capone, o diretor o contrabandeou na noite anterior. O diretor disse aos repórteres reunidos:
Nós colocamos uma bala no olho deles. O grandalhão se foi. Capone retornou a Chicago para descobrir que a Comissão do Crime de Chicago o havia nomeado inimigo público número 1. Esta designação não o mudou, mas o que mudou foi o escrutínio que sua família sofreu em sua ausência. Quarto ato. Intocável. Al Capone agora era assediado em todos os lugares aonde ia. Sua casa na Prairie Avenue estava tão cheia de policiais que não podia visitar sua mãe e sua família. Ele também não podia deixar a cidade para visitar sua esposa e filho em Miami. Embora ele não estivesse em perigo imediato, Al Capone tinha se tornado um prisioneiro de sua própria imagem pública. Aos 31 anos, Al refugiou-se no Rio Thorne, agora chamado de Ocidental, e bebeu grandes quantidades de álcool. Ele frequentemente ficava bêbado, quebrando móveis e gritando com seus guarda-costas e capangas. Agentes nas linhas telefônicas ouviram um capanga assustado ligar para Ralph uma noite, implorando que ele interviesse. Ele era o único que podia lidar com Al neste estado. Finalmente, impulsionado pela visita de seu irmão e sua esposa, Al ficou sóbrio e lançou uma campanha para reabilitar sua imagem. Quando saiu no final de março de 1930, ele tinha sua imagem habitual de segurança desarmada. Repórteres e oficiais puderam finalmente fazer-lhe a pergunta que queriam fazer durante anos: você teve alguma coisa a ver com o massacre do Dia dos Namorados? A resposta de Capone sempre foi a mesma. Ele disse: eu sou o culpado por tudo de ruim que acontece aqui. Se pudessem, me culpariam pelo incêndio de Chicago. Mas enquanto Capone estava lutando para manter sua boa imagem em Chicago, o povo da Flórida estava lutando para mantê-lo fora de seu estado. Em 19 de março, o governador Doyle E. Carton enviou uma mensagem a todos os xerifes do Estado do Sol, dizendo-lhes que prendessem Al Capone quando o vissem, caso ele cruzasse a linha do estado. Isto foi, é claro, impossível de ser executado. Capone não tinha nenhuma acusação criminal. Os advogados de Capone em Miami se opuseram a esta decisão, e um juiz federal relutantemente concordou, dizendo que os Estados Unidos eram um país de leis, não de opinião popular. Embora Al tenha sido justificado por esta decisão, seu irmão não se saiu tão bem. Em maio de 1930, tanto Ralph Capone quanto o tenente de confiança de Al, Frank Nitti, foram acusados de evasão fiscal e condenados a passar um tempo na prisão de Leavenworth. Isto deu ao oficial Wilson a confiança que ele precisava para começar a perseguir Al Capone diretamente. Se eles pudessem reunir provas suficientes, poderiam colocá-lo atrás das grades com seus dois parceiros. Mas o maior desafio do FBI era provar que Al estava ganhando dinheiro. Al ainda não tinha nada em seu nome, nenhuma conta bancária, nenhuma propriedade, nenhum negócio. Ele pagou tudo em dinheiro e os livros da organização usaram linguagens codificadas para se referir a ele. Os contadores tinham sido treinados para usar medidas de segurança duplicadas e até triplas para manter os registros indecifráveis. A divisão foi salva por Ed O'Hare, um contador da organização de Chicago, que os ajudou a quebrar os códigos, mas mesmo assim não havia referências diretas a Capone nos livros de contabilidade. Mais uma vez, seguindo o conselho de Torrio, Capone contratou um renomado advogado tributarista chamado Lawrence P. Mattingly. Mattingly sugeriu que se Al pudesse admitir que tinha tido alguma renda tributável no passado, ele poderia escapar com apenas uma multa. Mattingly, apesar de ter sido um advogado tributarista de sucesso, acabou sendo um advogado criminal muito pobre. No outono de 1930, enquanto Al estava na Flórida se planejando sobre como pagar a folha de pagamento da organização, uma vez que a proibição terminou, Mattingly enviou uma carta ao escritório alegando que a renda de Capone para 1925 e 1926 não excedeu $40 mil.
e que seus ganhos para 1928 e 1929 não excederam $100 mil. Mattingly prefaciou esta informação dizendo que ele não tinha procurado informações adicionais de seu cliente. Esperava secretamente que esta carta fosse suficiente para incorrer em uma multa e libertar Capone de uma investigação criminal. Para falar sem rodeios, foi uma jogada terrível. As declarações de Mattingly sobre a renda de Capone confirmaram inadvertidamente que ele tinha alguma conexão com uma organização ilícita e que tinha recebido uma renda significativa daquela organização. Esta carta se tornaria a primeira munição que o FBI usaria para capturar Al Capone. Quinto ato. Isso é o que me fez. Quando Al Capone apareceu em um tribunal de Chicago em 25 de fevereiro de 1931, não foi por seus muitos crimes, nem pelo caso que a Receita Federal estava construindo, mas para responder por desacato ao tribunal. 2 anos antes, ele havia afirmado que estava muito doente para comparecer perante um júri após o massacre do Dia dos Namorados, uma alegação que o tribunal achou conveniente demais para deixar passar. Enquanto Capone colocava toda a sua energia para provar que ele estava muito doente para ir à corte em março de 1929, agentes federais o empurraram por todo lado. O agente Wilson tinha encontrado um livro de contabilidade com as iniciais de Al nele. Esta evidência, como a condenação de Ralph, foi suficiente para sustentar a investigação. Os registros de Capone podem ter sido difíceis de entender, mas foram fáceis de serem comparados a encontrar alguém para testemunhar contra ele no tribunal. Todos em Chicago admiravam muito Capone para testemunhar ou tinham muito medo dele para arriscar falar. Mas as contínuas tentativas das forças policiais mudaram lentamente a percepção do público sobre Capone. O especialista em publicidade Eliot Ness intensificou sua campanha para pegar Capone, destruindo suas destilarias e tirando fotos com os bens confiscados, o que lhe deu a sensação de que Capone não era mais tão poderoso. Esta pode ter sido a maior contribuição de Eliot Ness para a investigação. Wilson, por outro lado, trabalhou em segredo, procurando por um homem que ele achava que poderia ser uma testemunha-chave, Fred Rice, que tinha trabalhado como caixa em um dos muitos estabelecimentos de jogo da organização. Wilson aprendeu uma coisa sobre Rice que lhe deu esperança. Rice tinha um medo mortal de insetos. Quando os agentes do FBI capturaram Rice em St. Louis, eles foram instruídos a não levá-lo para uma prisão tradicional, mas para uma cela de detenção projetada especificamente para ele. A cela tinha sido provida com um colchão mofado e cheio de insetos. Após 4 dias de vida com baratas, percevejos e outros insetos, Rice implorou para ser solto. Ele lhes diria qualquer coisa. O escritório havia conseguido sua principal testemunha, e a hora era certa, pois o outro julgamento de Capone estava chegando ao fim. Al Capone foi absolvido por desrespeito ao tribunal apenas para se encontrar diante de outra acusação em 5 de julho de 1931. Um grande júri o acusou de 24 acusações de evasão fiscal. 5 anos após herdar o império criminoso de Johnny Torrio, Al Capone deveria ser julgado, não pelas centenas de assassinatos que ordenou, mas pelo descumprimento do pagamento de impostos. O julgamento foi um fiasco desde o início. As ruas ao redor do tribunal estavam cheias de pessoas que queriam ver o infame e agora famoso gangster em isolamento. Inicialmente, Al fez um acordo com o promotor que se declararia culpado, pagaria a multa de $10 mil e cumpriria 2 anos e meio em Leavenworth com Ralph Init. Um jovem de 32 anos pode se dar ao luxo de perder alguns anos para se livrar do governo.
Mas o juiz decidiu publicamente que Al Capone não tinha o direito de determinar sua própria punição. Na ausência de um plano B, a equipe jurídica de Capone solicitou um adiamento. Isto foi concedido e Capone foi a julgamento mais uma vez em 6 de outubro de 1931. Desta vez, a equipe do Wilson estava pronta com suas provas. Eles estavam determinados a colocar Capone atrás das grades por mais de 2 anos. A seleção do júri começou no início de outubro, subornando e ameaçando todos os jurados em potencial para tomar o partido de Capone, assegurando que o medo de sua reputação fosse mais forte do que a verdade. Entretanto, o ex-contabilista de Capone, Ed O'Hare, soube deste arranjo pelo júri. Ele disse ao Wilson que disse ao juiz. No último minuto, o juiz trocou os jurados do caso em uma sala de audiências adjacente. Para garantir que não haveria adulteração, o júri do julgamento Capone seria escoltado em um hotel próximo sob guarda armada. Capone foi forçado a confiar somente em sua equipe jurídica e eles foram terrivelmente incompetentes para a tarefa. No mês seguinte, a acusação questionou a alegação de Capone de que ele não tinha nenhuma renda financeira com os exemplos que Wilson tinha dado. O livro de contabilidade, o testemunho sobre as despesas familiares de Capone e até mesmo a carta irrefletida de Lawrence Matingley do ano anterior. A classe trabalhadora estava sentindo os efeitos devastadores da Grande Depressão. Então, a simpatia do público pelos empresários ricos havia diminuído drasticamente em toda a América. Os gastos opulentos dos anos 1920 tinham dado lugar ao ressentimento daqueles que mal tinham condições de alimentar suas famílias. Embora os negócios de Capone tivessem iniciado uma das primeiras cozinhas de sopa em Chicago, a revelação de que May estava gastando $1.000 por semana em mercearias lhes trouxe pouca simpatia. Em 24 de outubro de 1931, Al Capone foi condenado e sentenciado a 11 anos de prisão. Ao sair do tribunal para aguardar a sentença, ele parecia resignado ao seu destino. Repórteres se reuniram para perguntar como ele se sentia sobre a frase e ele disse: "A publicidade, isso é o que me pegou." Enquanto os advogados de Al tentavam acelerar seu processo de apelação, Al foi detido na cadeia do condado de Cook. Nos últimos meses de 1931, ele recebeu visitas de seus associados e família, onde lhes assegurou que mesmo que cumprisse sua sentença completa, ele estaria fora no início dos 40. Ele já esteve na prisão antes, então, quão ruim isso pode ser? Mas atrás das grades, Al finalmente deixou sua personalidade pública afável. Em relação à imprensa, ele assumiu uma atitude desdenhosa, mostrando seu ressentimento com um constante assédio. Ele se sentiu humilhado, mas não se considerava realmente derrotado. Foi para Leavenworth, onde Frank Nitti e seu irmão Ralph viveram relativamente confortáveis, graças a um suborno estratégico. Tudo o que Al precisava fazer era ter seu melhor comportamento e seria capaz de sobreviver até que seu apelo fosse aprovado. Na manhã de 3 de maio de 1932, Al ouviu um anúncio perturbador no rádio. Ele não estava indo para Leavenworth como esperado. Ao invés disso, ele iria para a penitenciária federal em Atlanta, Geórgia. O diretor em Atlanta não era tão amigável com Capone como o diretor da penitenciária oriental tinha sido. Capone não teria privilégios especiais e viveria os próximos 2 anos de sua vida consertando sapatos e gritando com seu companheiro de cela sobre como ele já foi o maior benfeitor de Chicago. Nas primeiras 3 semanas após chegar em Atlanta, Capone foi colocado em quarentena por razões médicas e diagnosticado com neurosífilis, a doença sexualmente transmissível que ele tinha contraído no final da adolescência ou no início dos 20 e poucos anos, tinha chegado ao seu cérebro. Nós não sabemos ao certo se isso começou a afetar suas faculdades mentais
embora isso certamente explicaria o número de erros de julgamento que ele cometeu no seu caminho para a prisão. Naquela época, não havia tratamento para esta doença. Al Capone, que uma vez havia esperado uma vida completa após a prisão, enfrentou as consequências mortais de sua juventude despreocupada. Sua mente estava se deteriorando e muitas vezes parecia confusa, e ele caminhava com um andar instável. O fim estava chegando muito mais lento e doloroso do que teria sido se um de seus rivais tivesse colocado uma bala em sua cabeça em 1929. Mas Atlanta não foi uma experiência terrivelmente dolorosa para Capone. Ele não gostava dos luxos que tinha experimentado na Filadélfia, mas a maioria de seus colegas de equipe entendeu que Al Capone não deveria ser prejudicado. Mesmo diminuída e na prisão, a reputação de Capone era uma força a ser considerada. Seu tempo em Atlanta chegou a um fim abrupto no início de 1934. Al escreveu calmamente para sua esposa Mae, expressando que sua maior preocupação, uma vez que ele mudou de prisão, foi que ela teria dificuldade em visitá-lo. Em 18 de agosto, Capone e outros 52 prisioneiros foram carregados em um trem e enviados para o oeste. O destino deles? A recém-adquirida Penitenciária Federal em Alcatraz, uma ilha rochosa na Baía de São Francisco. Al Capone adquiriu um último apelido durante seu tempo na rocha: Prisioneiro 85. Se Atlanta foi um golpe para Capone, Alcatraz foi ainda pior. Ele estava preso em uma ilha com os piores criminosos da América. A maioria de seus companheiros de prisão tinha sentenças que variavam de 25 anos à prisão perpétua. Então, os 9 anos restantes de Al pareciam relativamente poucos em comparação. A temível reputação que tinha protegido Al em Atlanta se dissipou completamente quando ele chegou a Alcatraz. Os presos viram seu desejo de bom comportamento como um sinal de que Capone tinha perdido sua coluna vertebral. Ele se tornaria um alvo diário de abuso verbal e físico. De acordo com alguns, por causa de sua reputação e sentença relativamente curta, Al Capone era o homem mais odiado em Alcatraz. Ele manteve sua cabeça baixa, circulando entre vários trabalhos, incluindo lavanderia, sapataria e biblioteca. A biblioteca era sua favorita, pois ele gostava de uma leitura pacífica, longe de seus pares violentos. Ralph Capone, que havia sido libertado de Leavenworth em 1933, recebeu várias cartas descrevendo em grande detalhe como outros prisioneiros conspiraram para matar seu irmão. Mas a única tentativa verificada em sua vida não viria antes de 23 de junho de 1936. Al Capone estava em um estado lamentável neste momento. Ele tinha perdido 22 quilos, a maioria de seu cabelo, e tinha várias feridas abertas em seu rosto devido ao avanço da sífilis. Enquanto trabalhava em seu turno na lavanderia, o prisioneiro 224, um homem chamado James Lucas, pulou em Capone, apunhalando-o com uma tesoura. Al foi levado para o hospital prisional em estado de choque, com facadas superficiais em suas mãos e abdômen. Durante o ataque, um pedaço da tesoura quebrou-se e ficou embutido em seu polegar esquerdo. A remoção desta peça exigiu que Capone ficasse no hospital por 3 dias. Quando ele voltou da ala médica, ele só foi recebido com zombarias e insultos, reforçando o quanto seus companheiros prisioneiros não eram simpáticos à sua dor. A solidão tinha atingido Capone com mais força do que qualquer uma de suas punições em Alcatraz. Suas cartas para casa estavam cheias de saudade e melancolia. Ele se arrependeu de suas aventuras anteriores com May e expressou um forte desejo de estar com sua família novamente. No sábado, 5 de fevereiro de 1938, a condição de Capone piorou. O guarda o encontrou em sua cela vestido com o terno azul que ele deveria usar aos domingos e feriados.
Ele ordenou ao prisioneiro 85 que mudasse de roupa e fosse para o refeitório. Capone concordou, mas não parecia estar ciente de seu entorno ou de que dia era. A demência, um sintoma comum de neurosífilis, tinha finalmente se estabelecido. Eles tentaram curar sua sífilis com bismuto e triparamida, mas os tratamentos foram inúteis. Capone ficaria sob observação de perto pelo resto de seu tempo em Alcatraz. Ele oscilava entre períodos de lucidez, em que podia escrever claramente para May, e períodos de ilusão, em que falava sobre seus grandes planos para acabar com a depressão, dando trabalho a todos que precisassem dele. Em 16 de novembro de 1939, Capone finalmente teve alta de Alcatraz, onde foi levado diretamente para um hospital em Baltimore para tratamento adicional. Suas funções cognitivas haviam apenas piorado. Em 1940, Capone estava finalmente estável o suficiente para voltar para casa. De acordo com alguns relatos, ele tinha a capacidade mental de um garoto de 14 anos nesta época. O grande cérebro que tinha confundido a aplicação da lei nos anos 20 era agora uma sombra do seu antigo eu. May levou Al de volta para Palm Island em março de 1940, onde eles moravam em um fundo de pensão semanal do sindicato de $600. Durante grande parte da vida restante de Al, May e Ralph lutaram por sua custódia. Ralph pensou que Al precisava retornar a Chicago, o que Al, em seus momentos mais lúcidos, concordou. May, por outro lado, sabia que muito barulho e rostos desconhecidos faziam com que Al fizesse birras. No final, foi May quem ganhou. Em 21 de janeiro de 1947, Al teve um espasmo e caiu em coma. 4 dias depois, ele morreu. Tinha acabado de completar 46 anos. Ele foi seguido por seu mentor Torrio 12 anos mais tarde. Para um homem que viveu tão brevemente, o legado de Capone é imenso. Até hoje é um nome bem conhecido, uma espécie de abreviação para gangster na língua comum. O império que ele fundou com Johnny Torrio durou muito depois de suas mortes. Há rumores de que ainda está ativo, embora a atenção pública que Capone atraiu durante grande parte de sua carreira tenha sido abandonada há muito tempo por seus sucessores. Embora muitos fatores tenham contribuído para a queda de Capone, parece que o maior deles foi seu ego. Ele amava tanto sua própria notoriedade que, no final, ele não podia escapar dela. Nos anos seguintes à sua prisão, sua lenda foi inflada e dramatizada em um grau quase absurdo. Mas vale a pena lembrar que a história em si ainda é bastante incrível. A de um americano de primeira geração que pegou a imaginação pública pela garganta e se recusou a desistir dela.